Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura aqui do Pregão no dia 4 de setembro de 2013. Perdão. Gente, o Pregão ontem foi extremamente complicado, tivemos um dia extremamente volátil, com pouquíssima movimentação. A gente acabou deixando, de certa forma, invertido. Mas vamos concordar, não foi lá o melhor dos invertidos. O dia foi extremamente enrolado, foi extremamente complicado. E para hoje a gente não tem muita perspectiva de melhora, tá? Hoje sai o livro bege do Fed às 3 horas, então deve trazer volatilidade aos mercados, é uma das notícias mais importantes, um dos eventos mais importantes aí da semana. Então tudo isso aí deve ajudar a enrolar um pouco o mercado até a ata do Fed às 15 horas. Tá? Então a gente tem uma semana bastante complexa em termos de notícias, especialmente de hoje até sexta-feira. Eu estou tentando levantar aqui para vocês o que nós vamos ter de agenda até sexta-feira. Mas a lógica é essa, tá, pessoal? Então tá complicado mesmo. A gente ontem fez pouquíssimas operações, montamos aí alguma coisinha em artérias que cedeu forte, entrou em situação de repique aqui para nós no nosso algoritmo. E a gente então montou uma posiçãozinha nela. Acabou que não deu certo, ela acabou cedendo, fechando na mínima. Aí tudo bem, continuamos lá, continuamos. A gente comprou ela bastante esticada, então também não tem tanto problema assim. Bom, nós temos sendo divulgado amanhã, nós temos dados de emprego nos Estados Unidos, tá? Nós temos dados dos estoques de petróleo e na sexta-feira seguem ainda dados com relação a empregos. Tá? Então, amanhã nós temos initial claims, tá? Que é o pedido de auxílio-desemprego. Aí nós temos na sexta-feira taxa de desemprego, nós temos ganhos horários, enfim, dados, todos esses dados sobre o emprego, que na verdade, por que eles estão tão em foco? É com base nesses dados que o Banco Central americano, Fed, vai decidir ou não tirar os estímulos à economia. Tá? Então está todo mundo de olho nisso aí. Então tem livro bege hoje, amanhã tem dados de emprego, estoques de petróleo, sexta-feira mais dados de emprego, enfim. Então tem um monte de indicador importante sendo divulgado de hoje até sexta-feira. Com base em tudo isso, eu acredito num pregão extremamente enrolado. A gente tem apenas duas recomendações para o de hoje, então não tem nada, não sobrou nada. E a ideia é esperar abrir mesmo ver o que vai acontecer. Vamos lá, estou liberando minha tela para vocês então. Vocês estão vendo o Ibovespa diário. Como eu falei para vocês, a gente teve então aqui um candle invertido no pregão de ontem, tá? Acabou deixando invertido exatamente lá nos 52 mil pontos. E para hoje tem a perspectiva aí de um cenário de queda se perder 51.429 pontos, tá? Perdendo esses 51.429 pontos, aí sim a gente vem testar aqui essa região dos 50 mil pontos. Claro que ainda é muito complicado, a volatilidade deve permanecer. A OGX essa semana passou de um pouquinho para 4% do índice, aumentou a participação dela no Ibov. Então, isso traz muita volatilidade ao Ibovespa, porque é muito ruim. E a gente cada vez mais tem que buscar outras oportunidades, tem que buscar aí outros trades em ativos que não estão tão diretamente ligados. Tá? Então, é o que a gente tem feito, a gente tem um robô programado para encontrar esse tipo de oportunidade. E tem dado muito certo, o resultado tem sido bastante animador, a gente está bastante satisfeito com o resultado que a gente está tendo aí do robô. E é claro, vamos continuar aí tentando manter o bom desempenho que a gente teve na semana passada. Tá? Nas últimas 2 semanas, 12 operações de repique que a gente passou, 12 operações de swing trade, a gente acertou 11. Então, muito bacana. Vamos tentar repetir essa performance aí ao longo dos dias. Bom, então Ibovespa é isso aí, não tem muito o que mostrar. Mercado americano também muito volátil, também não tem muito o que mostrar. Agenda do dia de hoje já falei, a gente tem balança comercial às 9h30, já saiu. Temos o livro bege às 15 horas, deve ficar tudo parado até lá. Temos apenas 2 recomendações para o dia de hoje, são uma vendinha na Gerdau,
Apesar da alta volatilidade, ela pode estar falhando esse topo na região aqui dos 18 e ela fica bastante interessante com uma possível venda. Se ela perder aqui essa região do 17,23 com alvo aqui na região do 16,82, tá? Esta então é a Gerdau, o código dela GGBR4. Fica interessante, perdendo aí 17,23 com alvo no 17, depois em 16,82, tá? Se isso acontecer, daí o alvo passa a ser mais ou menos aqui na região dos R$16, alguma coisa desse sentido, mais próximo aqui dessa média lenta aqui do diário, tá? Além da Gerdau, nós temos também uma possível venda na Brasil Foods, BRFS3. Bom dia, nossos amigos Patrício, Alonso, Silvio, todos que estão comentando a gente lá no chat, tá? A gente tem aqui então uma possível venda na Brasil Foods. Pode ser uma operação muito interessante. Ela pode estar falhando nesse topo aqui nesta região dos 56,75. Se por acaso ela perdeu 54,29, ela pode ficar legal com alvo aqui nessa região dos 52,41, depois alvo nessa região aqui dos R$50, tá? Seria uma falha de topo perfeito. Vamos ver como é que vai se desenrolar. Mas ontem cedeu bem. A gente até fez uma operaçãozinha vendida no fim do dia dela, acabou não desenvolvendo. Vamos ver se hoje a gente consegue pegar ela nesse 54,29 para a gente poder fazer aí algum tipo de operação nisso aqui. Tá certo? Então esta é a Brasil Foods. E são as duas recomendações do dia de hoje, pessoal. Não tem mais nada. Aí nós temos aqui o contrato de café bastante enrolado. Aí nós temos o contrato de milho, muita volatilidade. O contrato de boi gordo é que acabou ficando interessante, tá? O BGI V13 ficou interessante ontem, está subindo forte hoje, então descaracterizou tudo. O dólar está muito volátil e o mini índice abrindo absolutamente no 0 a 0, dentro dos limites do candle de ontem, então sem muito o que fazer. Nós estamos numa grande consolidação aqui entre o 52 e o 49, tá? Dá até para dizer mais, dá para dizer entre os 52 e os 50, certo? Teve alguns fechamentos aqui e tal, enfim, tudo bem, vamos falar aqui entre o 49 e o 52, algo nesse sentido. A gente comentou isso com vocês algumas semanas atrás, né? Quando ele entrou nessa faixa aqui, eu falei para vocês que deveria enrolar bastante por aqui, porque o 52 é um ponto bastante importante, foi testado várias vezes ao longo dos últimos anos, então era um forte suporte, depois passou a ser uma forte resistência. Os 50 mil também era uma zona de bastante teste, então também era um suporte bastante forte, virou resistência. Então a gente está entre uma resistência e um suporte, então aqui a volatilidade vai pegar valendo, porque é uma zona muito curta, entre resistência e suporte, tá? Então, falei para vocês isso há umas 2 ou 3 semanas atrás, tá? Confirmando aí, alta volatilidade, impossível operar dentro dessa faixa, tá? Então, por isso que a gente não está operando o índice, não estamos operando muito forte esse tipo de ativo aí, blue chip, enfim, tá? Então está bem complicado, tá? Bom, nosso amigo Mineiro diz bom dia no chat também, bom dia lá. Bom, gente, então o dia de hoje, infelizmente, é isso aí, tá? Foi um call rápido, gostaria de ter mais o que mostrar para vocês, mas o fato é que está absolutamente enrolado, tá? A gente não pode sequer pensar em operação no mini antes dos 50,325, tá? Então não tem nem o que falar, gente, tá? É uma faixa bem complicada dentro de outra faixa bem complicada. Então, muito cuidado, o dia de hoje deve ser um dia muito difícil. Especialmente a abertura, deve ser complicado, deve ser enjoado. A gente deve ter muito trabalho para escolher ativo. Melhor é ficar de fora na primeira hora, evitar operar a volatilidade. Gente, quando está tão consolidado assim, qualquer pequeno movimento parece uma grande tendência. Tomem cuidado com isso. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado, tem que tentar trabalhar aí com a maior tranquilidade possível, tentar fazer a coisa certa, para a gente não acabar não tendo aí problemas para montar nossas posições, tá certo?
A gente vai estar ao vivo com vocês daqui a alguns minutos na sala do curso ao vivo, faltam aí menos de 15 minutos para a abertura do pregão. Quem não participa é só acessar www.interinvesteeducacional.com.br, fazer lá seu cadastro, que a gente vai liberar gratuitamente para vocês uma semana de teste lá no nosso curso ao vivo durante o pregão. Ontem a gente iniciou aí mais uma das nossas atividades, demos continuidade aí, na verdade, a mais uma das nossas iniciativas, que foi criar um grupo, tá? Então a gente criou um grupo, já mandei convite para todos vocês, todos os nossos clientes, todos os nossos alunos, e aqueles que não receberam é porque não tem conta na XP com a gente, e então aí tem que falar com a Silvia para fazer esse cadastro, mas eu já cadastrei, já convidei praticamente todo mundo e já comecei a mandar algumas informações para vocês lá. A gente vai utilizar esse grupo como canal principal de informações aqui dentro da empresa, dentro da Interinvest. Tá? Então, tudo que a gente vai fazer, a gente vai enviar através desse grupo, que vai facilitar muito a nossa comunicação. Então, quem não recebeu o convite e é cliente nosso XP, vejam lá na caixa de entrada de vocês, de lixo eletrônico, alguma coisa assim. Deve ter lá um convite de um grupo, do Google, da Interinvest. Tá? Então, façam a associação de vocês lá. Vai ser muito importante para a nossa comunicação. Acho que a gente pode trocar muitas informações importantes também aí por esse grupo. Certo? Senhores, um excelente pregão a todos. Vamos lá para cima deles. Daqui a alguns minutos a gente se vê lá na sala do curso ao vivo da Interinvest. Um abraço, tá?